Bora, nação, para mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos analisar agora os comentaristas do programa Jogo Aberto, Denilson, Renata Fã, falando sobre a convocação do Pedro pela seleção brasileira e também sobre a partida que o Flamengo vai fazer contra o Goiás, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. E se o Flamengo quer continuar brigando pelo título do Brasileirão, precisa vencer o Goiás fora de casa. Então bora reagir. Créditos desse vídeo eu deixo ao canal do Jogo Aberto, Band, link na descrição, e também da ESPN Brasil, link na descrição. E nação, chega deixando o like se você acredita na vitória contra o Goiás e já escreve o seu palpite nos comentários aqui embaixo. Então bora reagir aqui mais um vídeo do Mengão no nosso canal. E agora, Tite convocou a seleção com surpresas, todo mundo em festa no Flamengo, e vamos ouvir inclusive o Tite falando sobre a convocação mais esperada, a do Pedro. Ai! Bom dia, Cícero. Eu estava fazendo a pergunta e eu me remeti ao primeiro jogo que eu assumi quando estava Jefferson do Botafogo no meu ouvido o tempo todo. Agora essa última era Pedro no ouvido o tempo todo quando eu dava na frente. Inclusive o Pedro conversando comigo ontem. Ele disse, o Pedro vai? Então esse era o sentido que a gente compreende esses fatores todos. Um adendo na tua observação, o Pedro já fez parte. Inclusive o Pedro jogou. Inclusive o Pedro estava convocado antes do Richarlison e não veio porque machucou e teve aquele problema no joelho. Então ele é uma parte integrante dentro desses 50 atletas e essas novas que estão surgindo, que a gente está sempre fomentando a estarem no mais alto nível. Compete a nós, gente, e não é demagogia, é mostrar ao atleta aquilo que ele precisa fazer para estar no seu melhor. Eu, enquanto ex-atleta, eu queria dica para mim o que eu quero, o que eu preciso para estar no meu melhor. Depois sim são as escolhas, depois sim é o nosso papel, mas compete essa preparação inicial nós estamos, e nisso nós somos extremamente leais a todos eles, a dar essa condição. Depois é a escolha. Ele é da vida, ele é do ônus da atividade. Né? Ele está em relação ao Pedro. Pedro, especificamente, ele é um 9 de área terminal. Ele é o jogador da última bola. É o jogador da conclusão. Ele é o Fred atual. Né? Vamos colocar dessa forma. O jogador que tem a grande capacidade de finalização, tu constrói ou tu pega uma equipe que ela está, e ela também tem um cunho tático, a tua pergunta, uma equipe que se posiciona muito atrás, fechada, invariavelmente tu tem bolas de lado de campo que te permitam uma conclusão de cabeça. Talvez o gol que ele tenha feito de empate contra o Vélez represente bem aquilo que eu estou dizendo. Então ele empresta essa característica. Eu falei do Goiás porque ele também tem, e fica aqui uma referência ao grande campeonato Pedro Raul, ao grande campeonato que está fazendo, e compete a nós estarmos acompanhando. Jogador que é goleador do Campeonato Brasileiro, com grau de dificuldade que tem, jogando numa equipe que não tem um investimento tal qual tem as outras grandes equipes, isso é muito. Agora nós todos, tu está falando, não vai para a seleção? Não, mas é função nossa reconhecimento de trabalho, assim como outros todos. Pedro, todo mundo esperava por essa convocação, aconteceu. Agora, a gente viu também alguns nomes não tão badalados como o Ibanes, um zagueiro que nós acompanhamos bastante no Fluminense, o Bremer, que jogou no Atlético Mineiro, e agora chamados pelo Tite. Será que tá rolando uma dúvida aí na zaga, hein? A tristeza do Arana, aliás, a nossa solidariedade a ele, que é um excelente jogador, que eu tenho certeza vai ter a chance de estar numa outra Copa, porque é muito capaz, é um lateral diferenciado, e ele com a lesão, que provavelmente antes de 6 meses ele não volte, está fora da Copa do Mundo. Uma pena. Uma pena. Eu lembrei aqui, você falou agora, Leirão, passou pela minha cabeça aqui a situação do Juninho Paulista, que ele ia para a Copa de 98, machucou o tornozelo, acabou não indo para a Copa de 98, e aí foi em 2002 e acabou sendo campeão. O Arana estava muito próximo de ser... Que bela compensação, hein? O Arana estava muito próximo de ser convocado, era um nome quase certo na convocação, machucou, então boa recuperação. E pensar que na próxima pode estar dentro, porque é um jogador que tem qualidade para isso. Então, boa recuperação para você, Arana. Em relação à convocação, já era de se esperar pelas atuações que o Pedro vem tendo, a regularidade que o Pedro vem tendo. Era um nome que estava sendo muito falado pela imprensa, por merecimento. Chegou na seleção brasileira, agora tem que jogar também, né, Loirão? Não adianta o Tite só convocar o Pedro, por exemplo, e chegar lá e não colocar para jogar. Quem diria, na era Tite, praticamente, não vou dizer na maior parte, mas em muitas convocações o Gabigol era chamado. E agora, quem provavelmente leva essa vaga
É o Pedro. E o Gabriel Jesus, hein, também não foi chamado. Não foi chamado, Coutinho também não foi chamado, que eram nomes, mas enfim, uma boa convocação do Tite. Mas eu acho que o Tite não precisa mais analisar nem o Jesus nem o Coutinho, ele quer analisar outros para ter a decisão final. Professor Celso Zelt, esse pedido é seu. Está nos assistindo, também pede, Pedro, queremos Pedro, queremos Pedro. Esses escudos que estão aparecendo aqui, tem 2 Pedros, inclusive, nesses escudos, citados pelo Tite, né? Pedro Raul e o Pedro. E tem um amigo nosso que quer outro Pedro na seleção. Quem? Qual Pedro? Qual Pedro? Pedro Raul? É isso. É isso que ele está dizendo. Olha a tela aí. Sem Pedro e Gabi, quem pode decidir? Porque o Gabigol foi expulso no jogo contra o Ceará, não é isso? E o Pedro levou o 3º cartão amarelo. Então eles estão fora desse jogo. E o Lázaro, que seria uma outra opção, já foi vendido. Quem pode decidir? Artilheiros do Flamengo no Brasileirão 2022. Pedro, 7 gols marcados, mesmo número do Gabigol. Lázaro tem 4. Aí depois, Arrascaeta com 2, Marinho... todo mundo com 2. Arrascaeta, Marinho, Fabrício, Bruno, Vidal, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro e Vitor Hugo. O Cebolinha não fez gol ainda no Brasileiro, né? Muito bem. E aí? Como é que fica o rubro-negro? O Flamengo tem esse jogo contra o São Paulo que o Dorival vai usar a mesma história que usou no jogo da Libertadores contra o Vélez, de que não tem nada decidido, lembra do Cabanhas. Fatalmente o Dorival vai usar esse argumento para falar do jogo contra o São Paulo. Então, a gente deve ver aí um Flamengo de novo, um Flamengo alternativo, que muitas vezes não jogou com esses 2 jogadores, nem o Pedro nem o Gabigol como titulares, muitas vezes entrando no segundo tempo. E o Lázaro fazendo a função, muitas vezes ali de um falso 9 ou de uma referência, né? Então, acho que, falando de formação, não deve ser muito diferente do que a gente viu no Brasileiro. Ser decisivo, aí já é uma outra história, né? Porque a gente está falando de um Goiás que vive um segundo turno muito bom, de um time que coletivamente se encaixou muito bem agora com o Jair Ventura. 3 vitórias seguidas, né? 3 vitórias seguidas e uma recuperação dentro do campeonato, se estabelecendo ali na metade da tabela. É claro que o Flamengo, mesmo com a equipe alternativa, é favorito, porque com a equipe alternativa já bateu de frente com equipes como o próprio Palmeiras. E eu acho que vai ser um jogo complicado pelo que o Goiás tem feito. Por isso, dizer que vai ser decisivo é bem complicado, Abel. Acho que a equipe considerada quem vai jogar como centroavante, aí é a questão do que a gente falou, do Lázaro ser essa opção, né? De funcionar talvez ali como um falso 9. E aí que o Flamengo vai sentir a falta, porque quando se fala da saída do Lázaro, não é um jogador que, como a Arrascaeta, como o Pedro, como o Gabigol, que desperta uma comoção. Mas pelo que vinha jogando, com a regularidade, principalmente no Brasileiro... seria ele a opção, né? Nesse contexto, faz muita falta. E hoje, o Flamengo, sem Pedro e Gabigol, não tem alternativa por ali, um jogador da posição. Tem que puxar da base, o Mateusão, mas um jogador que não está ali habituado ao ritmo, até mesmo à convivência com os profissionais. Então, para mim, o mais lógico, eu imagino que o Dorival vai tentar preencher mais o meio-campo, e aí eu imagino até o Vitor Hugo um pouco mais adiantado. E 2 atacantes de velocidade. 2 atacantes de lado. Perde, de fato, a referência, que é importante, mas o Lázaro, quando jogava ali, se movimentava bastante também. Tinha muita liberdade, ele até abria espaços para esses atacantes infiltrarem, para os homens de trás. Então vejo que a opção mais coerente, ou pelo menos a mais lógica para o Dorival, é aproveitar o ritmo de jogo do Vitor Hugo e fazer com que ele encoste nos homens de frente. Ele tem boa finalização de longa distância, pode ser um trunfo para isso também, até para o Goiás ter um sistema defensivo forte, você precisa de um repertório. Eu imagino que ele vá, de alguma maneira, preencher o meio-campo, ou com o Matheus França, mas, para mim, a opção ideal seria o Vitor Hugo preenchendo mais o meio-campo, fazendo essa função, não como um falso 9, mas mais posicionado pelo meio. Rafa Marques, a gente falando sobre o Dorival Júnior e essas opções dele, desculpa, Rafa, eu me lembrei do Abel Ferreira. O Dorival não falou, não usou essa frase, nunca falou, mas talvez ele esteja pensando algo parecido. Eu tenho um plano, e o plano se chama Libertadores e Copa do Brasil. É por aí ou eu tô falando bobagem, Rafa?
Não, você nunca fala bobagem, Abel. É isso, assim, o Elton foi cirúrgico. Não tenho elementos que me encorajem a dizer algo diferente. O Flamengo vai para essa partida contra o Goiás com o chamado time alternativo. Só tem um ponto que cabe uma boa discussão, que é o seguinte. A última aparição desse time alternativo, por características de jogo, ela foi aquém do que poderia, que foi aquele primeiro tempo contra o Ceará. O Dorival montou o meio-campo técnico com o Diego, com o Vitor Hugo. O Flamengo ficou penteando demais a bola e faltou incisão, faltou verticalidade. E isso foi muito claro, tanto que o Ceará faz um gol com o Jô no finalzinho e o Flamengo já volta com 4 modificações e isso muda a cara, o jeito do Flamengo jogar. É a primeira vez que o Dorival não tem ao mesmo tempo Pedro e Gabigol, salvo engano. E também não tem opções. Lázaro e até o próprio Vitinho. A gente não pode esquecer do Vitinho, que era utilizado com alguma frequência e são jogadores que não estão mais. Então, diante desta lógica, por uma questão de ritmo, talvez faça mais sentido o Flamengo ter um meio-campo com 4 jogadores e o ataque ser composto por Marinho e Everton Cebolinha. Muda pouco, não mexe tanto assim na questão de quem vem jogando, né? No tocante ao ritmo, a minutagem recente. Mas pode ser que o Dorival encontre uma outra forma. É um desafio inédito. E a última impressão deixada por esse time com um meio-campo muito técnico, muito clássico, não foi uma boa impressão. Então tá aí, nação, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e nos vemos no próximo vídeo.